Aumente o volume, aumente o volume. E tudo! 24 horas com você. Tainan Franco está na área até às 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. Muito bem-vindos a mais um programa Francamente. Hoje, terça-feira, Tainan Franco com vocês até a 1 da tarde. Provavelmente, se não acontecer nada. Gente, olha, ontem eu recebi algumas mensagens sobre o programa. O programa tá fazendo upload no YouTube e já estará disponível, e eu anuncio no meu Facebook, tá bom? Tenham calma, pessoas, vocês estão muito ansiosos aí para saber que presente comprar pra mãe, dependendo do signo. Você pegou dica ontem, Soneca? Aliás, estão me cobrando. Quando eu não falo com o Soneca aqui, gente, as pessoas falam: cadê o Soneca? Cadê o Soneca? Soneca aqui daqui a pouco tá fazendo um programa comigo e eu vou achar bem bom. A gente ficar conversando vários assuntos aleatórios, né, Sonequinha? Tudo bem com você? Gente, hoje o papo é sobre podcast. Tô aqui com a Júlia Braga, que faz podcast das histórias de Jundiaí. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, obrigada por ter vindo. A gente sempre tá falando de podcast aqui, de como pegou, né, essa onda de podcast. A gente estava conversando nos bastidores. Você falou que são de mais ou menos 2 anos pra cá que isso tem acontecido, né? Isso mesmo. Depois que o Spotify começou a ter podcasts também, que as pessoas começaram a ouvir mais. O podcast já é muito comum nos Estados Unidos. As pessoas, assim, aguardam os próximos episódios, porque eles fazem realmente uma série. Mas no Brasil essa onda ainda não tinha pegado. E depois que o Spotify trouxe os podcasts para a plataforma, então agora as pessoas começaram a ouvir. Podcast, para quem não sabe, para quem não está familiarizado, é um áudio que você escuta na internet, né? Antigamente, você falou de séries, antigamente existiam as rádios novelas. Exato. É da sua época, Soneca? Também? É da época do Tobias, né? Com certeza, é época de rádio nacional. E essa cultura tem voltado, né? Essa coisa de você ouvir o áudio, eu acho que é também porque a gente está toda hora tão impactado com um monte de coisa, né? Quando tá no computador. Muitas pessoas trabalham ouvindo podcast. Tem amigos que escutam mais podcast do que música. Eu achei isso eu, na minha idade, né, gente? A gente tem que acompanhar a moçada. Eu achei isso um fenômeno, realmente, assim. Essa é a principal vantagem do podcast, porque você pode ouvir sobre diversos assuntos, é muito amplo a quantidade de assuntos que tem no podcast, e você pode fazer várias coisas enquanto ouve, então ele não te trava para parar e ouvir apenas aquilo. Você pode estar lavando louça ouvindo podcast, trabalhando ouvindo podcast. Eu estava conversando esse final de semana com um editor de vídeo, a gente estava num evento, e ele fica editando o vídeo o tempo todo de fone. E aí a gente conversando, ele falou: eu fico só ouvindo podcast. Eu falei: nossa, que legal, né? Super jovem, sei lá, 23 anos. Aí ele falou assim: é engraçado que às vezes eu tô conversando com alguém e aí surge um assunto que eu não sei nada, mas eu tenho uma informação na minha cabeça, que a informação vem. Eu falo: nossa, como eu tô inteligente. Que é uma informação que ele adquiriu em algum podcast que ele ouviu, mas fica lá em algum lugar e ele acessa esse conhecimento, né? E ele falou que é um hábito, né? Ouvir podcast. O que você consome de podcast? Olha, eu consumo de tudo um pouco. Na verdade, depende da época. Tem uns podcasts estilo mesa de bar, que é o que a gente está fazendo aqui, batendo papo, que eu gosto bastante do Mamilos. Mamilos eu adoro também. É demais. O Anticast também é bem legal. Tem os podcasts estilo storytelling, que é semelhante ao que eu faço, que é o Escriba Café. Tem aquele podcast que é só apenas com um hoster, que é o Café Brasil, que eu gosto bastante também. O Líder HD também é muito legal. Então, depende a vibe que eu estou, na verdade. Mas informação na sua programação. E hoje o papo é sobre podcast. Estou aqui com a Júlia Bragueto falando sobre os podcasts que ela tem feito sobre história de Jundiaí. Você falou que é um projeto da IO. Esse projeto, ou é um projeto seu? Não, é um projeto da IO.
Ah, legal. Eu implantei na IO. Legal. E quando você começou com esse projeto, assim? E por que a história de Jundiaí, não a história de Várzea aí que eu falei? Não, a gente pretende ampliar isso e abranger mais regiões, mas nós temos por enquanto 5 episódios. Eu acredito que ainda dá para explorar muito da cidade de Jundiaí. Nós escolhemos a cidade de Jundiaí porque nós somos de Jundiaí. Mas tem muita coisa ainda que dá para explorar. Nós estamos com um projeto paralelo a esse de podcast também, que não seria tanto história, seria mais sobre comunicação, que a gente também pretende abrir para explorar o Brasil inteiro, não apenas a cidade de Jundiaí. Porque essa é a vantagem, assim, do podcast, né? Eu acho que para fazer vídeo você tem uma limitação ali. Se bem que hoje, né, você pode contratar uma equipe, sei lá de onde, mas assim, ela tem um custo maior para fazer, né? O podcast Sim. é muito mais dinâmico, né, para você produzir, para você fazer, né? Exato. E assim, o que dá mais trabalho no podcast é pesquisa mesmo e a edição. Mas você não precisa de grandes equipamentos para fazer um podcast. Com um celular e um lugar silencioso você já consegue gravar seu podcast. Qual que é o maior pecado, assim, na hora de produzir um podcast? Assim, o maior erro? É não fazer um roteirinho antes? É não ter um bom equipamento? É deixar o áudio de qualquer jeito? Onde você pode pecar? Olha, eu acredito que o equipamento não é o maior pecado. O maior erro é você realmente não pesquisar e não fazer um roteiro antes. Mas depende também qual é o formato do seu podcast. Tipo esse aqui que não tem roteiro nenhum, Exato, né? esse aqui é um bate-papo, então Sim. a gente não precisa de um roteiro, a gente pode ter um guia ou alguns tópicos, mas não precisa de um roteiro. Agora no podcast em estilo storytelling é necessário um roteiro. Talvez o pecado seja na edição. Então, se você não souber editar bem, se, sei lá, seu podcast tem 1 hora e você não usa nenhum recurso de edição, vai ficar chato, ninguém vai ouvir tudo. É massivo, né? É massivo. Então, os recursos de edição é tudo. Inclusive, até agradeço o Matheus, que é quem edita o nosso podcast. E você também saber limitar o seu tempo, não extravasar, assim, ficar falando durante 2 horas e sem nenhum recurso. E você falou que são 5 episódios até agora, é isso, né? Exato, são 5. Você lembra todos os temas? Acredito que lembro. O primeiro foi sobre a Fundação de Jundiaí, foi o nosso episódio piloto ainda. Nós falamos um pouco da história e de todas as controvérsias da história da Fundação de Jundiaí. Então tem diferentes pesquisas, diferentes histórias, nós abordamos algumas delas, tudo em formato storytelling, contação de histórias. Então, por exemplo, quando eu falo storytelling, é que a gente usa muito sonoplastia. Se eu falo assim, o cavalo tá passando, vem o som de cavalo. Um coco. Então, esse é o primeiro podcast de Fundação de Jundiaí. Depois nós viemos com os mistérios do Teatro Politeama. Então, centenário Teatro Politeama. Tem muita história. Tem o Politeama, né? Ele veio abaixo, ficou em ruínas um tempo. Exatamente. O projeto da Lina Pubardi depois, né? Exato. E daí, essa história dos mistérios do Politeama eu me inspirei em uma conversa que eu tive com uma amiga e ela estava me contando que os espelhos do Politeama eram para afastar espíritos. Eu falei, como todo assim? Um feng shui no Politeama, gente! Eu falei, como assim? Daí ela me explicou, eu fui um pouco atrás e a gente decidiu fazer sobre os mistérios do Teatro Politeama. Também perguntei algumas coisas pro pessoal da IO. Apesar desse projeto ser meu, ele tem uma contribuição com todo mundo da IO, seja com pauta, o pessoal que está indicando entrevistados, todo mundo colabora. Então nós fizemos, é o episódio que eu mais gosto, que tem um ar mais de suspense, tem um ar poético. Nós usamos também um livro de poesia que foi produzido aqui da Prefeitura de Jundiaí, do Teatro Politeama. Então é muito legal esse episódio. Quantos minutos mais ou menos esse? 8 minutos? 8 minutos.
8 minutos. Legal. De... Rapidinho, assim, né? Não dá tempo nem de lavar uma louça, você já Exato. curtiu o episódio inteiro. E dá pra aprender bastante, viu? 8 minutos que dá pra aprender bastante. Sim, são bem... você precisa de... Às vezes, pra aprender alguma coisa, você precisa de 3 segundos de atenção, né? Exato. Mas eu acho... Esses formatos, eu acho que são realmente muito incríveis, ainda mais no mundo que a gente vive, que a gente não tem mais o hábito de pegar e sentar uma hora para ver um videoaula, para ver qualquer coisa que não seja de um interesse quase de entretenimento, né, nosso. Então a gente tem um déficit de atenção que é causado pela tecnologia. Acho que, tem um déficit de tempo. Gente, desde 2019, todo mundo tem um déficit de atenção, que não consegue ficar tanto tempo focado numa coisa, né. Politeama. Depois nós tivemos sobre a história afro da cidade de Jundiaí. Que legal, que isso também que é um desafio, muito né? importante. A gente inicia o episódio perguntando quais são as principais referências que o ouvinte lembra quando nós falamos de Jundiaí. Porque quando a gente cita a cidade de Jundiaí, vem aqui a história italiana, que é muito legal também, festa da uva, mas... E a história afro? Onde que tá? Ela foi calada, né? Foi calada. Ela foi sufocada, na verdade, porque a gente encontra muito pouco documento sobre a abolição, né? Porque, vai pro cantinho, tá vendo uns italianos branquelos aqui pra cuidar de tudo que vocês estavam cuidando antes e recebendo, né? Exatamente isso. A gente inicia até o podcast falando que antes teve a escravidão indígena na cidade, depois... vinha navios que morria 20% da população africana que vinham para cá para ser escravizadas, e depois os italianos também foram escravizados. Como você mesmo estava dizendo lá nos bastidores, Jundiaí foi uma das últimas cidades a abolir a escravidão. Então, e nós não temos muitos registros sobre a história afro. Nós temos o Clube 28 de Setembro. Sim, que guarda um pouco dessa memória, né? Exato. Mas em termos... Eu lembro que quando eu fui fazer o documentário do Imigrantes, eu tenho um documentário chamado Coabo, que eu não consigo fazer ainda, porque justamente me faltam documentos históricos, né? E aí, quando eu fui fazer o Imigrantes, eu lembro que eu fui pegar uma foto de festa da uva e os negros carregando uma senhorinha no ombro, assim, naqueles carrinhos, tipo, sei lá, Antigo Egito, sabe? Alguma coisa assim. E eu, caramba, isso foi ontem, isso tipo 1930, e assim, embora eu não tivesse mais a escravidão em si, ainda existiam os requisitos da escravidão, e ela continuou na nossa história recente, assim, ela continua hoje em outro formato, né? A gente tem todo um contexto social aí que é um reflexo dessa escravidão. Que não é uma dívida histórica, óbvio, porque eu não escravizei ninguém. Não é? Não dá uma coisa quando eu escuto uma coisa... Olha, vou colocar choro nessa fala, porque eu sou obrigada a escutar isso na vida e as pessoas concordarem, né? É pra chorar, se descabelar. Mas enfim, a gente tem bastante reflexo ainda do que foi... Porque assim, a gente conta a história de Jundiaí tem o quê? 400 e tantos anos, 50, 60 e tantos. É uma história recente aí, né? Quantas gerações? E até, nós temos até fotos desse episódio, no site desse episódio, que tem arquivos de jornais de escravos foragidos, e assim, era tipo um modulinho de... Exato. Não é, Soneca? Tipo, compra, venda e achados e perdidos. Exatamente. De negros. É bizarro. A história é inacreditável. É inacreditável. Real, assim. Você teve qual foi o maior impacto dessa pesquisa, por exemplo, para você, assim? Que experiência pessoal ela te traz? Porque assim, a gente vive muito no conforto da nossa vida e de consumir informações que a gente quer e tal. Sim. Na pesquisa, o que isso te traz? Na verdade, assim... toda a ideia de tratar deste tema já foi um empurrão para mim, porque assim, eu nunca imaginei falar sobre a história afro de Jundiaí, porque eu também tinha essa visão de que, aqui foram os italianos. Sim. Então eu estava fazendo a famosa Rota da Uva aqui de Jundiaí, e a guia, ela falou, mas a gente não tem nada sobre a história afro.
pensei, nossa, A gente só tem uma realmente, senzala ali, né? Rapidão, que ali tem uma senzala na Nossa Senhora da Senhora. Conceição, né? Falei, nossa, realmente, por que isso não passou na minha cabeça? Alguém precisa vir e falar porque sobre isso. a gente não enxerga, né? Então, daí que eu fui realmente tentar pesquisar e o que mais me impactou foi não encontrar. Então a gente pesquisa, tanto que foi o episódio mais difícil de produzir, porque não tem. Eu falei um pouco sobre o 28 de setembro, falei um pouco sobre a senzala da Nossa Senhora da Conceição, só que a gente não tem muitas informações além de que existiram escravos e que eles vieram depois dos indígenas. Não tem, sumiram com a história. Sumiram. Então, assim, é uma coisa. Tem pessoas que estão tentando resgatar e tomara que consigam. Eu acho que todo mundo deveria ter esse interesse para procurar um pouco mais sobre E o direito a de saber da história. própria história, né? Nós somos aqui Exatamente. mulheres brancas falando sobre uma coisa que nós fizemos parte de nossos ancestrais provavelmente escravizaram ou tiveram uma participação nisso, naquele guardado momento histórico da coisa. Mas eu acho que as pessoas, os povos têm direito de saberem a sua história, né? De Com resgatar certeza. e direito à memória, né? Na verdade. Exato. Na verdade, pesquisando todos esses episódios da história de Jundiaí, também da fundação, a gente chega à conclusão que a gente nunca sabe o que é verdade. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora falando sobre podcast com Júlia Bragueto, que tem contado a história de Jundiaí. E acabei de saber que minha avó de 84 anos adicionou Sonequinha no Facebook. Estou um pouco preocupada com essa relação de amizade. Ela não mandou mensaginha pra você, ela vai pedir vida no Candy Crush, provavelmente. Que é a cara dela. Ela fala que no Facebook não é pra gente ficar lendo coisa que as pessoas escrevem muita merda, que é bom só quando as pessoas mandam vida nos joguinhos. Vamos concordar com a minha avó, né? Vamos voltar a falar que a gente tá falando do podcast sobre a história de Jundiaí, do Politeama, da história dos negros daqui na cidade, né? E a gente separa um podcast, que é isso. O que você escolheu pra gente ouvir um pedaço? Eu acredito que foi Mistérios do Politeama. É isso, Sonequinha? É, muito bem. Sonequinha aqui, ó, se vira no... Sonequinha, dá pra colocar um negocinho aqui rapidão? Sonequinha ficou branco, pálido. Teve um pequeno AVC, tem uma veia saltada na testa dele, mas ele conseguiu, né? Vamos ouvir um pedacinho do áudio, então, do podcast, que eu já tô roubando conteúdo dos outros, né, minha gente? Porque eu não sou boba nem nada. Hoje nós falaremos sobre os fantasmas do Teatro Politeama. 1911. Abro os olhos para a vida. No meu peito, Quem um coração faz isso? alegremente Esse daí palpita. foi o Thiago. As pessoas encantadas se acolhem em meus braços. Corta na metade, fala que quer saber o final. Quer. 4 minutos e 24. Quer saber o final? Acesse. Os olhares curiosos mal disfarçam a emoção. Vocês vão ter que ir lá no site da IO Comunica, dar o site para escutar esse podcast. iocomunica.com.br. Mas tem no Spotify. No Spotify, no iTunes, em qualquer aplicativo de podcast que você baixar. Então você tem que ir lá ouvir, terminar de ouvir essa história do... E tem todo um trabalho de sonoplastia real, né? Tem sim. Incrível, Tem incrível. E ainda essa parte foi uma introdução da história. A parte dos fantasmas ainda a gente vai contar, mas Mas você vai ter que ouvir. vai ter que ouvir inteiro. E viu, dá dinheiro o podcast? Não. Aqui não, eu acabei de desistir do meu novo projeto. Na verdade depende. A gente está fazendo esse projeto pela Eu Comunica e a gente não tem a intenção de ganhar dinheiro com isso. Porque assim, o vídeo que você coloca no YouTube, você fala, vou monetizar. E você fica trabalhando a vida inteira ali Isso. pra monetizar, pra ganhar É. $2 por... Exatamente. Mesmo o YouTube dá um valor bem baixo. Sim. O podcast ele dá dinheiro quando você começa a anunciar nele. Entendi. Então, saiu até uma pesquisa recente que as pessoas realmente compram quando anunciam no podcast, desde que o produto oferecido tenha relação com o tema do podcast. Então, esses grandes podcasts, eles anunciam, por exemplo, eles vão falar sobre um livro. Esse livro, ele realmente começa a ser mais vendido. Entendi. Mas precisa ter uma grande audiência e precisa ter relação com o assunto. É tipo, a gente tá falando do Politeama e aí entra o anúncio do Ticket for Fun. Felipe Neto no Teatro Politeama essa semana agora. Tô pensando em
ganhar dinheiro aqui, você é errada. Trabalhei com... A história do Politeama é muito interessante. Quando eu fiz o documentário, até entrevistei o fundador aqui da Rádio Difusora, que era o Tobias Musael, saudoso Tobias Musael. E ele tinha um carinho muito grande pelo Politeama. E o Politeama era um espetáculo, na verdade tinha apresentador que apresentava as atrações e ele foi um dos apresentadores no Politeama. Então ele me contava as histórias e aí em 2009 eu quis contar a história do Politeama. Entrevistei o Tobias na época, trouxe o Silvio Santos pra cá, trouxe um monte de figuras que hoje são dinossauros da televisão, né? Mas era tudo ao vivo, né? É bem legal, o Politeama tem uma história muito rica. E falando em riqueza, vamos chamar os comerciais? Temos comerciais, porque a gente é muito rico aqui. Francamente, cultura, música e informação na sua programação. E voltamos aqui com Julie Bragueto. Olha, eu tava falando o nome dela errado até agora, gente. Porque a pessoa aqui também, né? Tudo bem, todo mundo me chama de Tainá, de Tânia. Qual é o seu nome, Tainá? Tânia? Não, Tainã. Fernanda? Eu não sei tipo Fernanda. Desculpa, é Julie Bragueto. É brincadeira, né, Soneca? Que nem a Soneca Walter dos Santos. Hoje a gente vai mudar o nome de todo mundo aqui nessa rádio. E depois do Politeama. Bom, a gente já falou da Fundação de Jundiaí, do Politeama. Isso. Da cultura afro aqui de Jundiaí, Isso. história afro. E o próximo foi da Ponte Torta. O título do episódio é O que tem de especial na Ponte Torta? Eu tenho 23 anos, então desde criança eu via todo mundo falando da Ponte Torta e eu pensava, nossa, mas que graça tem essa ponte? Não dá nem pra subir nela. Não, dá nem porque pra todo pichar. mundo fala, porque ela é um patrimônio histórico e tal, que graça que tem? Então, nós fomos pesquisar mais sobre a Ponte Torta e nesse episódio nós contamos toda a história da ponte, a importância dela para a cidade, que na época passavam bondes em cima, então a estrutura não estava mais suportando, então eles fecharam somente para o trânsito de pessoas, então os casais iam na ponte para paquerar. E depois disso tiveram que aumentar o rio, foi quando a ponte ficou intransitável e foi abandonada e retornou em 2015, se eu não me engano, com alguns projetos que agora voltou a movimentar o espaço, mas estava bem abandonado. Porque tem uma legislação aqui em Jundiaí que quando você constrói, você tem que fazer um benefício. Você constrói um prédio, wave, eu não lembro como chama, assim, algum arquiteto aqui de Jundiaí me socorra. Mas aqueles prédios que construíram ali atrás do Mercadão, ali no Vianello também, eles tiveram que, em contrapartida, dar alguma jardinagem ali, dar uma arrumação ali. Acho que eles tiveram que aproveitar a estrutura antiga para construir um outro, eles não poderiam destruir, né? Tem essa história. E uma coisa que, relacionada ainda à Ponte Torta, que eu tenho sentido de uns tempos pra cá, é a apropriação do espaço, né? Então, você passa lá, a galera tá andando de skate, tem tido manifestações culturais lá, bandas, enfim. Esquenta a Ponte Torta, então ela tem virado um ponto também, ela deixou de ser um lugar de passagem e se tornou um lugar de ocupação mesmo, né? Exatamente, foi muito importante essa reforma que houve em 2015, justamente por isso, era só um espaço cheio de mato abandonado. Que o Robertinho ficava alimentando os pombos, que tem um Robertinho que fica lá dando isso ainda tem, viu? Eu passei ontem lá, ele tava lá, falei, gente, o Robertinho ainda vive, ele está aqui. Tem coisas que não mudam. Gente, olha, se você achar um pombo gigante nessa cidade, Robertinho alimentou com certeza. Filhote de Robertinho. Tem umas lendas urbanas da cidade, né? Sim. Diabo Loiro, Torinho do Diabo, Robertinho dos Pombos, tinha Maria dos Pacotes. Exato. Falando em lenda, o último episódio do Contatos Imediatos é justamente sobre isso, sobre lendas da cidade. Nós não falamos sobre todas as lendas, por exemplo, sobre o Diabo Loiro, nós não falamos um dia... Ele tá vivo ainda, né? Como é que a gente não pode matar a pessoa? Mas nós falamos brevemente sobre a Maria dos Pacotes, falamos sobre aquele famoso túmulo ali do Leonardo Cavalcante ali, exatamente, né? Que é lindo aquele tem túmulo. algumas histórias sobre ele.
E nós entrevistamos a dona Marielza, que ela é moradora aqui de Jundiaí. Ela tem várias histórias aqui da região, aí não pega só Jundiaí, pega a região mesmo, de quando ela era jovem, relacionada a lobisomens principalmente. Uau! Então coisas que ela viu, que ela ouviu, então nós entrevistamos ela. É o episódio mais longo, ele tem mais de 20 minutos, mas justamente por conta disso. E ficou bem legal. Jundiaí ainda tem a história oral de Jundiaí, né? Exato. Aquela que é passada da bisa pra avó, e aí sua avó te conta, e aí você já não sabe mais o que é ficção, o que é, né, quem conta um conto aumenta um ponto, Sim. né? E assim, às vezes a gente pensa que essas histórias é só de cidade muito do interior, ou lobisomem tem só em Joanópolis. Que nada, tem aqui Jundiaí também. Tem mesmo, bom saber, gente. Eu fui um pouquinho agora com medo, não vou sair da rádio hoje. Ainda bem que eu faço programa de dia, né, Soneca? Já viu lobisomem, Soneca? Não? Nenhumzinho? Nem saci? Currupira, talvez? Não, que sorte. E de lendas, fora o lobisomem, o que mais você achou aqui na cidade, de lendas urbanas? Que nós exploramos foram essas mesmo do lobisomem. A dona Marielza conta uma super assustadora, que é sobre uns porcos que vocês vão precisar ouvir para entender, porque não tem nada como a própria autora contando. Mas são sobre uns porcos, também sobre o Saci Pererê, que o pai dela estava andando em uma floresta e com o irmão ouviu um assovio, perguntou se foi o irmão que assoviou, não era o irmão, não era nenhum nem outro, eles ficaram ouvindo esse assovio, até que eles descobriram que eram, mas confiram também no podcast. Então tem várias histórias assim de arrepiar, mas uma história bem tradicional da cidade, e que essa não foi através da entrevista, foi pesquisa mesmo, que eu achei interessante, foi da Maria dos Pacotes. Linda a história dela. Então, eu não vivi em uma época em que eu cheguei a conhecê-la, mas tem até fotos, e ela era uma personagem bem tradicional da cidade. Sim. Tem peça de teatro sobre ela que o Renato Forner fez. Caramba. Foi agora recentemente, assim, mas tem muita história incrível da Maria dos Pacotes, assim, que ela é uma figura ainda que causa não só uma curiosidade, né, mas ela também uma compaixão, assim, pela história dela, né, ela traz uma empatia, assim, nossa por ela, né, pela história. Que dizer, não sei, acredito que, deixa eu me lembrar, mas acredito que seja, ela tinha sido abandonada no altar, sim, e carrega os presentes, né? Então realmente comove a gente. Jundiaí tem histórias riquíssimas aqui, agora estão sendo contadas em podcast pela Julie Bragueto. E ela tá lá no Facebook, tá? Que eu acabei de adicionar ela. Vamos de musiquinha, Soneca? Daqui a pouco a gente volta. Tava no tempo? E voltamos aqui para os estúdios com Julie Bragueto falando sobre podcasts que contam a história de Jundiaí. É bom resgatar nossa história, pelo menos uma versão, né? Não existe uma história definitiva, né? E a história de construção da cidade, ela vai se perdendo e ela acaba sendo de quem está fazendo a história hoje, como você. Hoje você está deixando um registro, aí alguém daqui 30 anos vai ouvir, será que ela tá mentindo pra gente sobre o Saci, né? Tipo, é legal essa coisa de questionar também as histórias, né? De questionar o que tem sido contado pra gente ao longo do tempo, né? Sim, e a gente procura sempre nos episódios nunca deixar uma certeza, mas deixar uma dúvida mesmo. A gente fez esse episódio baseado nisso, naquilo, mas não é certeza que isso aconteceu. Então é para que a pessoa questione a si mesma e questione a história que está ao redor dela. E olhe para as outras histórias também com mais empatia, né? Não é porque, por exemplo, eu não tenho nenhum italiano na minha árvore ginecológica. Eu não tenho italianos, né, na minha árvore. Então aqui eu me sinto muito deslocado, porque as pessoas também, de que família você é? Eu falo, da minha mesmo? Mas como chama sua mãe? Minha mãe morreu e seu pai morreu também. As pessoas ficam muito sem graça, elas param de me perguntar da família, né? Acho que eu sou meio louca, mas enfim. E é engraçado como
é importante para Jundiaí a história, mas só a minha história, né? Até um ponto da história, isso é importante para mim. A história do outro não me diz respeito, né? E aí acho que esse diálogo que a gente tem que construir, eu acho que o podcast também pode trazer essa percepção, né? Que a cidade é construída por várias pessoas e por várias histórias, né? Exato, é mostrar a diversidade mesmo da história de Jundiaí. Muito bem. Quer deixar recado? Ó, a Evelyn tá aqui quietinha, ela veio, ficou em silêncio, tirou fotinho. Fez a egípcia aqui, não falou no microfone. A Evelyn também é da IO. Turma da IO comunica em peso aqui, um beijo. O Renato tá lá com vocês? O Renato, não mais. Eu ia mandar um beijo pro Renato, agora não vou mais. Puxa vida! Quem é Renato, gente? Onde vem esse nome? A pessoa que dá fora ao vivo, mas tudo bem, Renato, que você esteja bem onde você estiver, querido amigo. E quando sai o próximo podcast? Olha que pergunta complicada. Tem uma frequência? Vocês estão fazendo com uma certa frequência? Ou o projeto ele vai sendo encaixado na dinâmica do dia a dia? Ele vai sendo encaixado. Na verdade, nós estamos modificando o projeto. Ele vai continuar ainda sobre as histórias de Jundiaí. Mas ele vai ter uma hashtag especial quando for sobre a história, que vai ser a hashtag Terra Querida. Então, nós também começaremos a falar sobre comunicação, no mesmo formatinho Storytelling, mas sobre outros assuntos que não são apenas da história de Jundiaí. Nós já gravamos o próximo episódio, está em edição, eu acredito que em breve vai ao ar. Eu acho que tem dois temas aqui, vou dar a dica e se vocês fizerem eu quero créditos, que é a maldição do Paulista Futebol Clube pós-Copa do Brasil. Só derrota depois, né, Sonequinha? É uma tristeza. E por que Jundiaí não dá certo? Eu acho que são dois momentos. Por que Jundiaí não dá certo? Eu acho que são histórias muito importantes para a vida. Eu quero ver onde eu vou encontrar pesquisas sobre isso. Muito bem, meninas. Obrigada, viu? Quero agradecer muito. Os contatinhos. Mandando contatinhos pra galera achar aí. A gente já falou, mas pra galera não esquecer. Tá, facebook.com/iocomunica, Instagram, @iocomunica. E de igreja, o de ovo. I-O. Exatamente. A galera lembrar. E site www.iocomunica.com.br. E lá vocês encontram já os 5 podcasts disponíveis. Exato. De grátis para ouvir. De grátis. Ou se vocês quiserem ouvir pelo Spotify, é só pesquisar Contatos Imediatos, que é o nome do podcast. Achei que você fosse falar, ou se quiser pagar, também aceitamos. Sempre. Já viu que minha descendência é de turco, né, gente? Não dá pra negar que não tem italiano, mas tem os turcos no sangue, né? E a aura do Tobias que habita aqui minha veia de comunicação. Meninas, obrigado, Julie. Muito obrigada. Sempre que tiver podcast novo, você vem aqui falar com a gente, que eu vou adorar. Vamos passar esses podcasts aqui, né, Soneca? Não é? Vamos passar podcast aqui também? E provavelmente esse vídeo, que vai pro YouTube, vai virar um podcast também, assim que eu me familiarizar com isso, que tem 2 meses que eu tô falando que eu vou fazer e não fiz ainda. É aquela procrastinação no amor, né, gente? Vai dar tudo certo. Obrigada pela presença. Obrigada. E você que ficou com a gente até agora, meu muito obrigado. Vamos todos almoçar, porque afinal de contas, saco vazio não para em pé, não é mesmo, Sonequinha? Amanhã eu volto com mais Francamente aqui na sua Rádio Difusora. Tchau, tchau. Pronto. Rapidinho. Nem doeu.